este é o Momento Papo de Mãe e vamos falar sobre a importância da atividade física para as crianças. Um assunto fundamental, principalmente quando a gente fala de uma geração que nasceu em meio a tablets e celulares. A nossa convidada é a Rosana Bene, mãe dos gêmeos Anitta e Rafael, de 8 anos, que estão aqui também, né, Rosana? E você tem essa preocupação com eles, deles terem atividades? Muito, sabe? Que hoje a criança, ela tem muita energia. E como ela tem muita motivação externa, então, desde a maternidade, você sente que elas vêm diferente, né? Até a gente fala dessa geração índigo, né? Que eles falam muito. E eu acho que corpo ocupado, mente ocupado, criança saudável. Então, eu acho muito importante. Quem vai dar umas dicas hoje pra gente é o Dr. Nabil Goraieb, cardiologista e médico do esporte. Doutor, quais as atividades indicadas para as crianças? Bom, em princípio, nós nascemos para fazer atividades físicas. O que atrapalha muitas vezes são os pais. Então, nós devemos realmente incentivá-los, mas não obrigar. Você tem que dar facilidade para eles fazerem atividades físicas, seja lúdicas no começo, a criança pequena, ela tem que brincar com tudo, ela tem que ter direito a brincar. E daí ela vai adquirindo aquela condição de poder fazer alguma atividade um pouco mais organizada, mas isso conforme crescer. Porque muito pequenininha elas não fazem, elas têm que brincar só. Não vamos cobrar deles nada, é brincar. A partir de quantos anos que já pode daí ter uma atividade? Olha, acima dos 10, 12 anos. Antes disso elas têm que brincar, atividade sempre. Mas pode jogar uma bola, assim, vai brincar, você joga a bola para ela, tem que fazer tudo que ela tem direito que existe. O problema do tablet é um negócio que nós inventamos para eles, porque eles vão no restaurante, dá um tablet para ficar quieta. Vai não sei onde, dá um celular para ficar quieta. E o problema é que tem que ter limites, né, Rosana? Como funciona na sua casa? Eles gostam de tablets, de eletrônicos? Você tem regras? Você sabe que eu sou de uma geração mais tradicional, né? Então, eu sempre achei que a criança, antes de ficar engessada, ela tinha sempre que viver a experiência de viver na natureza. Eles só pegaram em tablet, acho que com 4, 5 anos. Hoje eu vejo bebês que a mãe põe o tablet, quer dizer, a criança, não sei, doutor, mas eu acho que deve fazer até mal para os olhos, porque fica aquela não é uma coisa saudável. Não é saudável, então a gente dá limites, tanto é que eles são bem elétricos, então os tablets vivem quebrando hoje, eu demoro para consertar, de certa forma propositalmente, porque eles adoram confraternizar com amigos, brincar lá no prédio embaixo. A gente viaja muito para hotéis que tem bastante atividade com monitores infantis. E, Rosana, tem algumas atividades para as crianças menores, né? A natação, sem um nível competitivo, ou até uma escolinha de esportes. Quais são as atividades que eles fazem? Então, hoje, esses anos, desde que eles entraram no primeiro ano, eles tinham... Rafael começou a ter capoeira, né? Que ele gostou demais. Ele teve, antes do primeiro ano, do primeiro fundamental, ele teve taekwondo, que era do lado da minha casa. Ele até era motivado, que o taekwondo ele disciplina, né, o corpo, mente e espírito. Eles falam de comportamento antes de começar a luta. No colégio ele faz é como se fosse uma iniciação esportiva. Faz, além da educação física, uma vez por semana, ele participa de um esporte que vem desde basquete, a vôlei, futebol. No mesmo horário das aulas? Não, é extracurricular. Para fora, depois do horário. Tipo, logo depois do horário, num dia por semana. Isso é importante, muito importante. É interessante essa iniciação esportiva, até para a criança conhecer os esportes, né? Porque muitas vezes os pais querem impor, eu quero que meu filho jogue isso, faça aquilo, mas é importante que a criança também vá conhecendo, né? Mas eu acho que isso que você falou é perfeito, que é o que a gente gostaria que fosse. Deixar a criança escolher o que ela tem, os amigos melhores dela, o jeito dela. Uma pessoa que é muito pequenininha, ela vai fazer um esporte que são compatíveis com o tamanho dela. E assim vai, com as amiguinhas, com os amiguinhos. Não adianta a gente querer, eu fui um bom jogador de basquete, mas meu filho eu quero que seja campeão. Não vai. E essa neurose que
que os pais querem, que quer que o filho seja jogador de futebol, porque ganha muito dinheiro, porque vai ficar famoso. Eu acho que isso até deixa a criança deprimida, porque, por exemplo, às vezes a criança não tem aptidão para o futebol. Não vai ser o melhor em tudo. E ele não gosta do futebol, ele pode gostar de basquete, ou pode gostar do esporte, como uma forma de lazer. Assim como muitos profissionais têm como lazer. Tem criança que se sai bem no esporte que o pai obrigou a fazer, ele não gostava e fez, mas mesmo assim, na hora que ele puder largar aquilo que ele foi campeão, ele larga. É verdade. Eu já vi criança que chegou nos 15 anos e falou, detesto isso que eu fiz. Eu fui campeão, mas eu detesto. Meu pai que queria. E ele passou a fazer outra coisa. E a Anitta faz o quê? A Anitta fez balé, né? Hoje ela faz educação física. A gente está sempre muito ativo. Se mexendo. Não é uma família muito parada, não. Você vê que eles não são gordinhos, né? Não são, graças a Deus. O importante é isso, né? A criança em movimento, não ficar sedentária dentro de casa, né? Não esquecer de dar alimentação suficiente, porque outro dia minha filha chegou da academia, faminta. Eu falei, mas você não comeu nada lá? Ah, porque foi para a água, da água foi para o balé, não sei o quê. Eu falei, bom, come. No meio do caminho, come lá qualquer comida, que seja um pão de queijo, vai. Então, precisa da alimentação, porque eles são, ainda bem que eles são assim, viu? A nossa conversa já continua. Fique com a gente aqui no Momento Papo de Mãe. O Momento Papo de Mãe está de volta aqui com a Rosana Bene e o médico do esporte, Nabil Goraieb. Doutor, quais os riscos do sedentarismo para as crianças? Porque a gente sabe que hoje em dia tem muitas crianças que acabam ficando muito em casa, nos eletrônicos. Veja só, as próprias estatísticas no mundo inteiro mostraram que houve um aumento muito grande de obesidade infantil. E é uma coisa que, por exemplo, nos Estados Unidos, saiu um trabalho feito a questão de 6 meses atrás que mostrou um aumento dos obesos mórbidos, quase na faixa dos 14 e 15 anos. Olha, que perigo. E é um problema, porque nessa idade, além do distúrbio psicológico que isso causa, a criança traz riscos para a saúde dela. Cardiovascular. Então, é importante que a gente faça as crianças gostarem de atividades físicas e esportivas, desde o início. Aprendam a ganhar, aprendam a perder, sem pressão. Eu lembro de uma apresentação da Anitta, de balé, acho que ela tinha 5 ou 6 anos, e tinha uma menininha de 3 que ia entrar junto. A menininha começou a chorar, e não queria entrar. E o balé não era uma obrigação, como você falou, é um lazer. A atitude do pai me impressionou tanto, como ele tratou essa filha, porque ela não quis entrar de 3 anos. Tadinha. No colégio particular. Depois que terminou o balé, eu fui falar com a professora. Eu falei, a senhora vai me desculpar, mas a senhora tem que interferir no que ele está judiando dessa criança. Então, você imagina isso em tamanho de esporte? É o grande problema. A gente, parece que não, mas quem estraga o filho é o pai. E Rosana, o pai e a mãe, né? Hoje em dia, muitas mulheres adiam a maternidade, né? E daí você acaba tendo os filhos, bebês, quando já se realizou profissionalmente, tá mais velha. E daí como é que faz? Foi o seu caso? E daí, foi como muito é que faz meu caso. Foi muito. Aliás, eu adiei tudo, né? Como minha profissão de relações públicas sempre foi muito ativa, eu fui esquecendo a minha idade. Aliás, eu esqueço até hoje, porque eu acho que idade, né, doutora, idade está na nossa mente, eu tenho 71, tenho uma filha de 8 para 9 anos. Tá vendo? Tá, parabéns, doutora, daqui, parabéns. Sempre é hora. A Júlia, a grande Júlia. Eu, quando resolvi casar, eu tinha 47 anos. E não adianta mais esconder, porque eu escondi muito tempo a idade, né? Porque você sabe como é que é a nossa sociedade. Mas eu casei de véu, grinalda, convidados, como uma menina de 20. E aí, eu realizando meu sonho de mulher, né? E resolvi ter filhos. Graças a Deus, eu estava com a saúde, eu estava ainda menstruando, eu estava com, vamos dizer, com os óvulos, fiz todos os exames. E aí, fiz 6 vezes a fertilização, nunca desisti, porque eu sonhei com essa maternidade. A gente tem que sonhar e ir atrás. Muito legal. Na 6ª vez, então, eu coloquei 4 embriões, ficaram 2. Eu rezei para ficar o que o meu corpo aguentasse. Aí vem a mão de Deus, né? A ciência ajuda, depois vem a mão de Deus. Eu sou uma pessoa de muita fé. E aí ficaram 2,
e o menino uma menina. E, então, realizei meu sonho de mãe aos 52 anos. Então, hoje, não desistam. E aí, hoje, para acompanhá-los, para incentivá-los na prática esportiva? Porque também a gente acaba rejuvenescendo, né? Com filhos mais novos, a gente rejuvenesce. Total, um up na vida. Na prática esportiva, na prática sobre personagens infantis, enfim. Na prática esportiva, eu sou a primeira a motivar mesmo. Mas eu não gosto de forçar, viu, doutor? O pior de tudo é ir festinha infantil todo dia, viu? Mas na verdade... Mas eu adoro, doutor, aqueles salgadinhos. Quem não gosta? Fazer esporte, e ela acaba levando os pais também para fazer atividades físicas. É ótimo, porque mexe com a família inteira. Muito bonito o exemplo da Nossa, Rosana, maravilhoso. que às vezes tantas outras mulheres que passam por isso, ou que nunca pensaram em ter filhos e de repente depois dos 50 anos resolvem ter, que dá, que é possível, né? Doutor, você sabe que eu até lutei contra o Conselho Federal de Medicina há 2 anos atrás, que iria proibir a mulher de 50 anos de fazer fertilização. E a minha opinião é a seguinte, não é a idade, é a saúde da mulher. Tem que individualizar, sem individualizar. dúvida. E como já era um caso que deu certo, por exemplo, se uma pessoa de 20 anos, 25 não pode ter, então a medicina está aí para isso, né? O que vale não é a idade, é a condição física e a saúde. Que quando vem as leis lá de cima, eles fazem de uma maneira genérica. Mas tem que abrir para exceções, porque se você abrir muito no Brasil, que é um país muito cheio de diferenças, você pode causar danos lá em Belém do Pará, lá na Paraíba, lá em Porto Alegre. Então, esse talvez seja uma situação. Agora, mas é um direito, né? Que não se pode tirar. Tem que ser individualizado, sem dúvida. Para aí que tá. Acho que o médico vai dizer, não, você não tem condições, porque você pode sofrer alguma coisa na mesa do parto, né? Mas graças a Deus deu tudo certo, agora vocês Crianças 50. lindas até. Mas que gostoso conversar com vocês, falar sobre a importância da atividade na infância e falar da sua história também, né? Muito legal. Um prazer, parabéns. eu acho que a criança, eu peço aqui, se tiver que fazer um apelo, por favor, tirem seus filhos desse tablet de bebezinho, eu tenho tanta dó disso. Mas antigamente eles davam aquelas caixinhas, aqueles negocinhos de brincar com a mão para a criança ficar na mesa do jantar. Mas pelo menos desenvolvia alguma coisa, agora motora, né? Agora o tablet já vi criança de 1 ano já com um celularzinho lá vendo as coisinhas. Olha, o nosso papo tá uma delícia, mas infelizmente o tempo acabou. Que pena. Parabéns pela maternidade, pelos filhos lindos, pelo sonho realizado. Obrigada, muito obrigada. E obrigada por ter vindo. Eu também quero dizer que a razão de viver de uma mulher é a família, seja ela do seu ventre ou seja adotada. Então, eu realmente motivo as mulheres a serem mães. Muito legal. Doutor, muito obrigada pela presença e pelas orientações aqui no Momento Papo de Mãe. Eu estou aprendendo muito com esse papo de mãe aqui. É bom que todo mundo aprende, né? Obrigado, viu? E você pode nos ajudar a fazer o programa. Mande um vídeo com a sua pergunta pelo aplicativo Cultura Digital. É só baixar o aplicativo no seu celular, seguir as instruções e enviar. Participe! Tchau!